Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz a cada um de vocês. É uma alegria sempre poder me dirigir aos irmãos e irmãs que, de alguma forma, amigos, né, que me acompanham nas redes sociais, sobretudo no blog, no Sobre a Rocha de Pedro.wordpress.com. Quero hoje comentar alguma coisa de novo sobre esse tema do ecumenismo, mas agora em face dos desentendimentos recentes, né? Eu estou falando, é lógico, dessas declarações deste pastor Cláudio Duarte, depois a paróquia dizendo, olha, ele esteve aqui, mas ele mentiu porque ele não falou nada, e depois o pastor respondendo, dizendo, eu nunca falei que tinha sido lá, então não sou mentiroso, enfim. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, né, dessas coisinhas, não é esse o ponto, né? Sendo rápido, sendo breve. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela é una e única. Una, santa, católica, apostólica. Dentro dessa característica una, nós falamos que ela é única. Não existe igrejas, existe a igreja a qual nós somos inseridos mediante o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? A igreja. E depois, a outra característica que esse una remete é o fato de que a igreja é unida. Ela é única e é unida. Perfeito? Ao esforço, o fato dela ser única, isso é um fato dado. E não há homem no mundo que consiga mudar isso. A igreja é una. Só existe uma esposa do Cordeiro. Só existe uma igreja. Só uma. Não existem várias. Existe uma única igreja. Ok? E esta igreja, visivelmente hoje, tem o seu corpo ferido. Tem o seu corpo ferido. Há divisões, a falta de comunhão visível, né? Mas a grande verdade é que ou em plena comunhão, ou em uma comunhão deficitária, né? Seguimos todos inseridos no mesmo corpo místico de Cristo Jesus. Ok? Esse é um primeiro ponto. Ao esforço de manter a igreja unida, nós chamamos de esforço de ecumenicidade. A palavra oikos, né? Oikomene, no grego significa justamente isso. Todos sob o mesmo teto. Então o esforço de ecumenicidade é o esforço de manter a todos sob o mesmo teto. Quando a igreja convocava pessoas, representantes das mais diversas culturas, bispos de todas as igrejas particulares, a igreja chama o concílio de concílio ecumênico, né? E quando aí, sobretudo, né, sempre que nós tínhamos algumas tensões em campo de doutrina, um falando uma coisa, outro falando outra, o concílio ecumênico era o concílio que ajudava a nós chegarmos juntos à unidade da fé. Qual é a doutrina? A doutrina é esta. O esforço ecumênico para que a gente possa ter a clareza e, através dessa clareza da verdade, manter a fé. Perfeito. Então, esse é o esforço ecumênico. Isso desde lá, vamos lá, falar do Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém,
havia a questão da circuncisão e impor isso aos pagãos. Então, houve um concílio, né? E ali tomaram uma decisão. Né? E sempre isso ao longo dos séculos. Depois de 1054, foi inserido no esforço de ecumenicidade o diálogo com os irmãos ortodoxos. Depois de 1517, a igreja mãe e mestra, agora tem diante de si o dever, nesse esforço de ecumenicidade, de dialogar com esses irmãos que são oriundos agora dessa tradição oriunda da Reforma, que já são 500 anos, né? 5 séculos, existe uma tradição aí por detrás. No início do século XX, nós tivemos, em virtude do esforço missionário, na Europa, algumas igrejas clássicas, protestantes clássicas, estavam mandando missionários para a África. E chegou um momento que os africanos disseram assim, olha, vocês voltem para a Europa e se resolvam, porque cada um que vem aqui fala uma coisa, vocês não têm... todo mundo fala de Jesus, mas cada um fala, né? Um diz que o outro está mentindo, o outro diz... Enfim, resolvam-se. E aí eles criaram um pequeno conselho de igrejas e começaram a falar de ecumenismo, mas este ecumenismo do início do século XX foi condenado pela igreja na encíclica do Papa Pio XI chamado Mortalium Animus, aonde o Papa explica que esse ecumenismo pacifista, irenista, né, que minimiza a verdade para a gente poder estar todo mundo junto, esse ecumenismo é pernicioso, ok? Então, o conceito de ecumenismo no início do século XX é justamente esse, um pacifismo, né? Nós queremos criar uma nova denominação que englobe todos nós. Mas qual é a doutrina? Não importa, o importante é que a gente esteja todo mundo junto, o importante é que a gente se ame, o importante é que a gente se queira bem. Isto é condenado pelo Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animus. A encíclica é encíclica, ela vale hoje. Essa condenação do Papa Pio XI persiste hoje. Irenismo. Papa João Paulo II retoma isso na sua encíclica Ut Unum Sint, que todos sejam um, Unitatis Redintegratio. O documento do Concílio Vaticano II também é claro com relação a isso. Esse pacifismo, esse irenismo é condenado pela igreja. Isso é falso ecumenismo. Muito bem. O termo ecumenismo é ressignificado. Em que momento? Durante a Primeira, mas sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, o sofrimento uniu cristãos na Europa. O Papa João XXIII, Angelo Roncalli, quando núncio, né, ele teve que se relacionar com os judeus, teve que se relacionar com diversas tradições por causa do sofrimento do seu povo. E ali ele começou a perceber que existem vários pontos nos quais nós podemos dialogar, né? O Concílio Vaticano II é um momento chave no qual então se redefine o significado da palavra ecumenismo, né? E o número 4 de Unitatis Redintegratio vai dizer assim, a respeito dos cristãos, das diversas tradições cristãs. Entra também os protestantes, entra também, né, todos. Vai dizer assim, que existe um patrimônio comum, ou seja, os diversos pontos nos quais esses nossos irmãos comungam do nosso depósito da fé. Eu sou católico e afirmo sem medo. Nós temos a sucessão apostólica, nós temos a sucessão do vigário de Cristo, né?
e o magistério custodia o depósito da fé. E nós começamos a perceber que há várias tradições que comungam de diversos artigos de fé deste depósito. Então, esta comunhão em diversos artigos de fé, Unitatis Redintegratio chama de patrimônio comum. Está entendendo? É um patrimônio comum. Muito bem. Unitatis Redintegratio vai dizer assim, que dentro deste patrimônio comum, preste atenção, dentro deste patrimônio comum, não fora dele, dentro desse patrimônio comum, estas tradições podem edificar-se umas às outras. Eu me recordo, procure, né? Eu vou citar Bento XVI, porque pelo peso que o Ratzinger tem, vou citar o Bento XVI. Na última fala de Bento XVI, ao clero de Roma, ele falou espontaneamente na aula, né, Paulo VI. E ele começou a falar do Concílio Vaticano II. Né? E é uma maravilha o modo como ele aborda o concílio, a alegria com a qual ele fala do concílio, o entusiasmo de Bento XVI pelo concílio. E ele fala sobre Unitatis Redintegratio, que é a encíclica do ecumenismo, que é o documento do ecumenismo, fala de Nostra Aetate, que é o documento do diálogo interreligioso, né? Que são coisas distintas, já cansamos de distinguir isso aqui, né? Não vou voltar sobre isso. Né? Mas tem um momento ali que o Bento XVI, ele fala, não sou eu, né? Que os exegetas católicos que estavam chegando ao concílio, eles estavam se sentindo meio que estagnados. E eles percebiam a grande contribuição que alguns sérios exegetas de tradição protestante estavam dando. Né? Não sou eu que estou falando, foi Bento XVI que disse isso em 2006. Não, isso em 2006. Foi o último discurso dele, né? A última catequese que ele deu, praticamente. Né? Eu vou procurar ali a data certinho, que eu não lembro de cabeça, e vou mandar para vocês. Ele fala do contributo, né? No livro Jesus de Nazaré, o último livro daquela trilogia belíssima, o Papa Bento XVI cita uma obra que também está sendo escrita sobre uma obra de cristologia de um autor, né, protestante, e agradece porque é uma tradição que vem e que enriquece também, enfim. O mútuo enriquecimento foi falado pelo próprio Papa Bento XVI diversas vezes. Esse mútuo enriquecimento é defendido por um documento conciliar, é magisterial, isso aí que nós estamos falando, ok? Magistério. O problema nosso é o livre exame, né? Nós nos colocamos como árbitros para interpretar não somente a Bíblia, nós achamos que a gente é árbitro para interpretar a tradição, a gente acha que é árbitro para interpretar a liturgia, e nós não somos, nós somos católicos. Quem interpreta a tradição e transmite a tradição é o magistério, e nós, católicos, nós obedecemos esse magistério. Muito bem. Dentro desse ecumenismo, dentro do esforço de manter a unidade, de reintegração da unidade, Unitatis Redintegratio, dentro desse esforço, o que eu queria pontuar é que esse esforço, queridos irmãos, ele tem diversas frentes, diversos matizes. Existe uma frente de diálogo, que é o que nós chamamos de diálogo teológico, que acontece no âmbito teológico, ou seja, né, o Pontifício Conselho, agora, né, o Dicastério para a Unidade dos Cristãos, né, delega
Então, homens que vão falar em nome da Igreja Católica e dialoga com líderes das outras tradições. Existe um diálogo, por exemplo, com as igrejas pentecostais, né? Desde 1972 existe este diálogo com alguns líderes das igrejas pentecostais clássicas. Desde 72 já foram emitidos 6 documentos sobre esse diálogo. 6 documentos, belíssimos. Eu tenho especial apreço pelo documento da quinta fase, que fala sobre a iniciação cristã e o batismo no Espírito Santo. É o Dicastério pela Unidade dos Cristãos falando, e também alguns líderes do movimento pentecostal falando. Vale a pena buscar, vale a pena ler, ok? Essa é uma frente, esta frente vai abordar as questões teológicas, vai falar sobre as nossas semelhanças, mas também vai abordar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, né? Aborda isso aí. Existe um diálogo de gente preparada para falar sobre isso. Depois nós temos uma outra frente, que é uma frente de comunhão em questões caritativas, em questões sociais, em questões missionárias. Existe essa frente de comunhão, né, que não deixa de ser uma frente ecumênica. E existe também um ecumenismo que o Papa Francisco tem chamado de ecumenismo espiritual, que é aquela frente onde cristãos de diversas tradições oram a Deus juntos, celebrando o seu patrimônio comum. Ok? Ah, mas vocês estão abrindo mão. Não. Existe uma frente que encabeça o diálogo na parte dogmática. Existe uma frente para o diálogo no âmbito da caridade e da ação social. Existe uma frente no âmbito da oração que celebra o seu patrimônio comum. Estas 3 se ajudam, porque, por exemplo, conto para vocês, sem medo nenhum, muitos, depois de experimentarem a frente do ecumenismo espiritual, abriram-se para o diálogo na parte dogmática, para entender a fé católica e vice-versa, né? Para ter esse mútuo enriquecimento. E eu digo a vocês que com muita eficácia, muitos, né, que estão fazendo aqui esse diálogo, eu faço parte de iniciativas nesse diálogo de oração, de encontro. Eu tenho visto irmãos que estão... Irmão, eu estou fazendo um vídeo aqui, tá, Everton? E depois eu vou responder. O Padre Eduardo está no Canadá agora, ele chega no sábado, mas com certeza eu vou te responder, tá bem? Um parênteses, irmãos. Então, muitos irmãos, depois de experimentarem isso, se abrem para poder fazer o diálogo na parte dogmática, né? Porque aqui nasce o respeito, aqui nasce inclusive um amor mútuo. E eu não estou inventando. Eu aprendi, depois que eu comecei a andar com irmãos e irmãs, nesse diálogo, a amar profundamente e ser amado por grandes irmãos de outras confissões. E do pressuposto do amor começa a nascer o diálogo no campo da doutrina, porque existe um relacionamento, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: são frentes, cada uma delas tem um objetivo e elas ajudam um ao outro. Essas frentes se alimentam, se retroalimentam e se ajudam, ok? Muito bem. Eu quero agora abordar a questão, diretamente abordar a questão do que aconteceu com o Cláudio Duarte, o que já não é algo novo, quantas vezes aconteceu problemas como esse. Eu só quero dar alguns critérios que para nós é interessante. O diálogo com os que são oriundos de tradição protestante
não se surpreende, porque a gente sabe qual é a posição deles de antemão. A gente sabe qual é a posição deles a respeito de cada um dos nossos dogmas. A gente sabe qual é o nosso patrimônio comum e a gente sabe o que nós temos de diferenças. Então, eu não fico nem um pouco surpreso de ouvir um pastor dizendo o que o Cláudio Duarte disse. Eu não tenho surpresa nenhuma. É algo, né? É o que eles pensam. E ainda aqueles que não estão dizendo, provavelmente pensam aquilo. É fato. A gente não nega isso. Né? O que me assusta é, né, se ele realmente disse isso numa igreja católica, né, foi o fato dele achar que ele tinha liberdade para fazer isso. Né? Se ele foi convidado, né, então ele sem dúvida nenhuma desrespeitou. Se ele fez isso, ele desrespeitou profundamente os irmãos que o convidaram. Né? Foi um desrespeito profundo à nossa fé. Né? E sem dúvida nenhuma peca, porque não existe o relacionamento. Peca porque não existe a confiança mútua, o amor mútuo. Né? Porque se houvesse isso, haveria respeito. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer o diálogo do dogma teológico, mas partem do pressuposto do ódio. Partem do pressuposto, olha, eu vou falar com você, mas você é um herege, tá bom? Vou falar com você, mas para mim você vai para o inferno, tá bem? Mas eu vou falar com você, eu vou te dar uma aula aqui. Né? É assim que muita gente quer fazer diálogo no Brasil. Né? Você não presta, tá bom? Olha, eu queria chegar aqui, nós vamos conversar na mesa, mas eu queria dizer para você o seguinte, olha, sua mãe não presta, tá bom? Seu pai também não presta, você é um burro, tá? Agora vamos dialogar. O coração de alguém se abre assim? Não. Agora, quando há um relacionamento, quando a gente consegue, né? A maiêutica de Sócrates, né? Quando você é capaz de ouvir um discurso e a primeira coisa que você faz é mostrar quais são os pontos nos quais nós temos comunhão, para depois expor quais são, olha, isso e aquilo, você cativa o coração da pessoa com quem você está dialogando. Né? Sem dúvida nenhuma, é uma questão pedagógica o que nós estamos fazendo aqui. Né? A filosofia já ensinava isso, né? E o Sócrates é pré-cristão, gente. Pré-cristão, mas enfim. Então, quando a gente parte do pressuposto do amor, a gente consegue ter um diálogo. Né? Agora vamos lá. Qual é a finalidade do ecumenismo? Fernando, porque vocês têm que ser explícitos e dizer para eles, olha, eu estou aqui fazendo esse diálogo ecumênico porque eu quero que vocês todos se convertam ao catolicismo. Eu quero abordar essa questão porque essa questão é uma questão difícil e muito importante. Vamos lá. Um dos primeiros documentos do diálogo da Igreja Católica com os pentecostais tocou num ponto chamado proselitismo. O que é a questão do proselitismo? É quando as diversas comunidades cristãs vão com o intuito de puxar os cristãos para a sua denominação. Então você imagina que nós estamos fazendo um diálogo com irmãos evangélicos e a gente dá um microfone para eles e o pastor pega o microfone no meio desse espaço de relacionamento aqui, né? No meio dessa instância que é uma instância de oração, que é uma instância de celebração do patrimônio comum. Se ele estiver lá na instância teológica, não tem problema. Agora ele está aqui, né? Você tem que entender que são frentes. Ele vem aqui, nessa instância, pega o microfone e começa a dizer assim, olha, vocês têm que... Vocês precisam vir agora e se converter e a partir de agora passarem a congregar na igreja presbiteriana, por exemplo, na presbiteriana renovada.
Isso nós chamaríamos de proselitismo, ok? Nós nos sentiríamos profundamente ofendidos. Por outro lado, nesta instância de oração, de celebração do patrimônio comum, eu pegar o microfone e dizer para eles assim: olha, vocês são todos hereges, a verdade é uma só, e vocês precisam se converter e entrar na comunhão plena com a Igreja Católica, Apostólica, Romana, nela subsiste a verdade, enfim. Nós estaríamos dentro deste diálogo aqui, estaríamos mentindo? Não, não estamos mentindo. Não estou mentindo se eu faço isso. É claro que eu não estou mentindo. Eu tenho convicções católicas, eu sou católico. Isso não é mentira, é o que eu creio. Só que, entenda, aqui, nessa instância, existe uma pedagogia, existe um princípio que a gente passou para todos os que estão dialogando aqui, que é a questão do proselitismo, e aqui eu estaria instrumentalizando a verdade numa ação proselitista, nesse diálogo. No diálogo dogmático, no diálogo teológico, nenhum problema. É isso mesmo que a gente fala assim. Agora aqui existe. Aqui é um prézinho, gente. Tá entendendo? Aqui existe aqui um processo pedagógico, no esforço de ecumenicidade. Existe uma pedagogia, ok? E se eu não, é uma maiêutica, né? Do princípio de Sócrates. Então aqui eu preciso cativar e ser cativado. Aqui eu preciso perdoar. Aqui eu preciso me reconciliar. Se o Evangelho diz que eu tenho que amar os meus inimigos, fazer mal até aos que me odeiam, quanto mais a irmãos que legitimamente foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto mais a eles eu devo amar. Muito bem. Então, é isso. Existe um processo pedagógico aqui, né? Qual é o fruto do ecumenismo? O fruto do ecumenismo é a unidade do corpo, sim. É a unidade da igreja, sim. Nós queremos ver essas feridas, toda essa diversidade, nós queremos vê-la reconciliada. Eu acredito, sim, que o fruto disso é que um dia nós possamos ir todos e adorar Jesus no mesmo altar, possamos comungar todos da Santa Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor, e nós queremos que um dia a gente possa chegar lá, né? Mas nós não somos os construtores da unidade, não. Nós não somos os construtores da unidade. Nós queremos que a unidade que já existe, a igreja já é única, que nós queremos que esse dom nos seja... nós clamamos por esse dom que já é dado pela manifestação dessa unidade também no seu âmbito visível. Que o Senhor venha e perdoe os nossos pecados, porque foram os nossos pecados que fizeram isso à igreja, e que Ele nos traga em unidade. Eu conto para vocês com alegria a eficácia desse método que a igreja tão sabiamente faz, que os bispos tão sabiamente acompanham isso aqui. Isso não é invenção de gente louca, isso aqui tem bispo por detrás disso, tem Conferência Nacional de Bispos por detrás dessas instâncias. Eu sempre conto, por exemplo, o testemunho de Ulf Ekman, que participava de uma instância, a Kairos, né, na Europa, organizada por Matteo Calise, e ele era pastor da maior igreja da região escandinava, e ele, por causa dessa aproximação, passou a respeitar, depois passou a amar, depois desejou conhecer, e há 3 anos, né, já, ele foi admitido na plena comunhão. Ele é católico, ele, a sua esposa e mais alguns membros do seu ministério. Há irmãos aqui no Brasil que, por causa do Em Cristos, por causa dessas iniciativas de comunhão no âmbito espiritual, da oração e do patrimônio comum no Brasil,
foram a Aparecida em peregrinação para aprender sobre Maria, aprender sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Né? Evangélicos, estou falando de evangélicos. Padre Marcial Massaneiro, que trabalha para o Dicastério da Unidade dos Cristãos, deu um curso de Mariologia para evangélicos, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque esses irmãos vieram aqui, viram os católicos, viram que nós orávamos, nos viram pregando, nos viram testemunhando. O Espírito Santo testificou ao Espírito deles, quebrantou o coração deles, e aí eles se abriram para ouvir sobre a verdade a respeito de Maria, a verdade a respeito da Eucaristia, se abriram para a doutrina. Muito bem, são esses passos, né? É assim que nós estamos realizando, é isso que o Papa está falando, por exemplo, a renovação carismática, em ambientes maduros, respeitando a finalidade de cada uma dessas instâncias, católicos e evangélicos e ortodoxos e judeus messiânicos contribuem, falam, nós oramos juntos, tudo isso acontece de um modo ordenado. A iniciativa ecumênica na sua diocese, na sua paróquia, é bem-vinda. Só que você tem que fazer isso como a igreja quer. Você tem que fazer isso com sabedoria. O teu bispo precisa saber. O teu bispo precisa acompanhar. Pode sair convidando qualquer pastor. Se não tiver, eu vou dizer para você, se você sair por aí convidando qualquer pastor para ir pregar na sua paróquia, ou você evangélico, sair por aí convidando qualquer pregador católico para pregar lá na sua comunidade evangélica, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Eu digo a vocês que sem o pressuposto do relacionamento, sem o pressuposto de uma celebração, de um mútuo perdão, de um mútuo respeito, eu nunca vi um diálogo ser eficaz. Sem essa maiêutica de Sócrates, é muito difícil. Então, eu não sei o que realmente aconteceu com o pastor Cláudio Duarte e aonde ele pegou, quem o convidou. Agora, eu digo, não havia um relacionamento verdadeiro, não havia mútuo respeito, pelo menos o pastor desrespeitou a pessoa que o convidou de modo claro, né? E é por isso que esses processos precisam ser bem vividos. Esses processos precisam ser bem vividos. Eu tenho firmeza de doutrina. Eu creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Creio que não há salvação fora da Igreja. Porque para mim, esses meus irmãos nunca de fato saíram da igreja. Para mim, por mais que um protestante proteste, se ele é batizado, ele faz parte da Igreja Católica. Não está em comunhão plena, é um irmão separado, mas é membro do corpo. E ele vai ser salvo porque esta Igreja universal, que tem a sucessão dos apóstolos, que tem a sucessão de Pedro, cuja sede é em Roma, portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se levanta como um sacramento de salvação e estes irmãos todos dela nunca saíram. Então, a Igreja continua em divisa. A gente fala lá nos primeiros 1000 anos na igreja em divisa e agora nós temos, como se a Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser distinguida como Católica Apostólica Romana depois de 1054. Não, ela nasceu assim, ela permanece assim. Esse adjetivo romana é, sobretudo por causa da pessoa de Pedro, do vigário, nós reconhecemos como vigário de Cristo. E para nós continuamos um único e mesmo corpo. O evangélico, para mim, ele não constitui outro corpo, porque ele não tem poder para isso.
A igreja é uma só. Para mim, eles são todos católicos. Essa é a grande verdade. Falta para eles a plena comunhão. Eles não comungam comigo numa série de questões. E isso é triste. E eu vou dar minha vida para que a gente possa se amar, se perdoar nessa primeira instância. Depois, quem sabe, fazermos caridade, trabalharmos por uma sociedade melhor juntos. E também, quem sabe depois, no terceiro momento, dialogar teologicamente para nós resolvermos as nossas diferenças. E assim trabalharmos para que a unidade da igreja seja reintegrada. É isso, irmãos. Peço desculpa se falei alguma bobeira. Eu estou falando de modo livre, então vocês me digam e eu vou me retratar, né? Talvez eu tenha falado alguma idiotice. Então, eu peço desculpas de antemão. Estou falando de modo livre aqui. É possível que aconteça isso mesmo, tá bom? Deus abençoe. Desculpa, o vídeo ficou muito longo.